Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz do Eterno seja sobre a sua alma. Daniel capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel foi e continua sendo um líder exemplar, irrepreensível, tremendo nas mãos de um Deus vivo. Ao longo da história, nós vemos a trajetória de vários líderes, de várias formas, de várias maneiras. E aqui, nesse versículo, nós vemos a história de Daniel um pouquinho. Ao longo da história, Deus tem usado homens impolutos e incorruptíveis no meio de uma geração decadente para restabelecer valores absolutos e instaurar princípios balizados pela sua própria palavra. Deus só vai aprovar um líder baseado na sua palavra. Deus só vai aprovar as atitudes e comportamentos de um líder a partir do momento que ela está fundamentada na palavra de Deus. Somente assim para Deus aprovar um líder. Um desses clássicos exemplos é Daniel. Um homem que viveu há 2.600 anos, mas cujo testemunho reverbera até os dias de hoje. Esse é Daniel. O próprio versículo diz que tinha nele um espírito excelente. Que Deus nos faça líderes com espírito de excelência, irrepreensíveis. Que o Espírito Santo nos ajude a viver o que pregamos e a pregar o que vivemos. Eu escrevi aqui: um homem capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o coração. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz que ele propôs no seu coração, ainda moço, ainda jovem, não se contaminar com a mesa do rei da Babilônia. Se ele fosse se entregar aos traumas, às decepções, ao azedume de coração, ele seria um dos homens mais frustrados. Mas ele decidiu viver uma vida de oração, decidiu ser fiel a Deus e decidiu não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Então Daniel foi arrancado da sua pátria, da sua família, ainda adolescente, e levado cativo para a Babilônia. E lá, por certo, até que chegou à honra, viveu todos os tipos de humilhação, de perseguição, e vendo o seu povo também sofrer. Mas ele não deixou a sua alma azedar, o seu coração azedar. Meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa reflexão, não seja uma pessoa azeda, não tenha um coração azedo. Que o Espírito Santo possa curar seu coração, te dar alegria na alma, te dar paz, te dar gozo de verdade. E que você possa vencer os traumas do seu passado. Vá para os pés de Jesus, ele vai te ajudar. Outra coisa, Daniel era um homem cheio de sabedoria, está no versículo que nós lemos. Daniel não era apenas um homem culto, mas também um homem sábio. O espírito de sabedoria da parte de Deus estava sobre ele. Ele olhava para a vida na perspectiva de Deus e não na perspectiva do homem. Se você for olhar para esse mundo na perspectiva de mundo, de homem, de fracasso, de queda, de erro, você vai ficar louco. Então, comece a enxergar o mundo na perspectiva de Deus. Ele enxergava a vida com os olhos de Deus. Ele buscava em tudo a direção de Deus para a sua vida. Por isso, tamanho sucesso na trajetória
e na caminhada de Daniel, que até hoje, 2.600 anos depois, estamos dando testemunho da grandeza de Daniel na presença de Deus e dos homens da sua época e da nossa, porque até hoje continuamos a falar dele. Daniel viveu com discernimento em seu tempo e trouxe soluções divinas para os mais intrincados problemas do seu povo. Deus quer nos usar assim também, com sabedoria, com espírito de excelência. Deus lhe deu sabedoria e inteligência. Daniel capítulo 1, versículo 20. Está escrito na Bíblia. Deus o colocou em lugar de destaque e liderança. Daniel 1,19. Daniel decifrou os grandes enigmas nas horas mais cruciais do Império Babilônico. Daniel capítulo 2, versículo 27 ao 45, você vai ver. Daniel 4, versículo 19, 5, versículo 13 ao 28. Ele foi extremamente usado por Deus para livrar muitos da morte e livrar do inferno o próprio rei Nabucodonosor. Deus quer nos usar como usou Daniel. É o mesmo Deus. Porém, Daniel temia a Deus, vivia uma vida de oração. Daniel 6,10 diz que 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos para orar perante o Senhor. E nós? Quantos minutos estamos orando por dia? Outra coisa, Daniel, um homem fiel e íntegro, num forte esquema de corrupção. Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel estava cercado por uma horda de homens gananciosos e inescrupulosos que estavam encastelados no poder, buscando seus próprios benefícios, interesses e não os do povo. Só julgo, os políticos haviam se corrompido de forma alarmante e viviam como ratazanas e sanguessugas a sugar ferozmente o sangue da nação. E isso se repete no mundo hoje. No Brasil, os sanguessugas da nação estão aí querendo se apoderar de novo da nossa nação. Que Deus nos dê sabedoria e nos dê discernimento dentro de nós. Então Daniel viveu nessa época hostil, cruel, terrível, de ganância, de maldade. A probidade e a honestidade de Daniel incomodaram os políticos corruptos e estes vasculharam sua vida privada e pública para só descobrir que ele era um homem probo e sem jaça, sem mancha, sem culpa, um homem de Deus de verdade. Sentimos falta de políticos da temperança de Daniel, sentimos vergonha da situação constrangedora e do opróbrio em que caiu a maioria da nossa classe política no Brasil e no mundo. Daniel foi um deles e não se perdeu. Daniel foi um deles e não se corrompeu. Então, meu irmão, Daniel, um líder irrepreensível. Outra coisa, Daniel, um homem fiel a Deus no meio cercado pela impiedade. Ele permaneceu leal, fiel. Qual o segredo? Daniel 6,10, orava 3 vezes ao dia. Um homem duramente perseguido por causa da sua incorruptibilidade. Toda vez que você for fiel de verdade, até gente ao seu redor vai se incomodar com você. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 7. E Daniel, um homem poderosamente protegido do esquema solertes dos homens maus. Daniel 6, 22. Ele permaneceu no temor de Deus, no respeito a Deus e naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Foi um profeta, foi um revelador dos mistérios de Deus e dos homens da sua época pelo Espírito eterno de Deus. Um homem abençoador e não vingativo foi Daniel. Um homem cujo testemunho e influência foram conhecidos em toda a terra. Daniel capítulo 6, versículo 25 e 27. Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Daniel foi exaltado entre as nações pelo testemunho, porque Deus o honrou. Faça isso e Deus vai te honrar também.